Amém? Irmãos, primeiramente eu quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui e pela oportunidade que o nosso pastor Jefferson, está nos dando nesta noite. Eu falei para o pastor Jefferson que foi um presente para mim, porque eu gosto muito desta passagem bíblica, livro do Atos dos Apóstolos, que são os atos da igreja, e o capítulo 3, nós vamos estar estudando hoje sobre o capítulo 3, e quero dizer para os irmãos também que tenho passado aí por uma gripe muito forte essa semana, de quarta-feira para cá, estava terrível, e ainda estou com um pouco de tosse. Então, se escapar alguma tosse, o irmão já sabe que o negócio não está bom. Nosso pastor também não está muito legal, está rouco, mas Deus vai dar vitória para a gente, em nome de Jesus. Peço que você compartilhe comigo a leitura bíblica, livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se a ele, Pedro e João, tendo o povo, correu atônito para junto deles no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, ao quem vos entregaste perante a face de Pilatos, e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo justo e pediste que vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós mesmos somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos, pois, falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Irmãos, é uma passagem muito bem conhecida. Eu fiz essa leitura completa desse capítulo, porque eu até tinha adiantado para o pastor, eu quero falar sobre liderança, né? Como eu disse para os irmãos, são os atos da igreja e vai se formando um povo, e Jesus deixa um pessoal preparado para isso também. E nós vemos que dentro desse processo de liderança, de quem Deus levanta para um ministério, Pedro ele passa por um processo ali meio que diferente na vida dele. Por quê? Pedro tinha uma profissão. O que ele fazia? O Pedro era um pescador.
né? E não era pescador de homens ainda, era pescador de peixe mesmo. E um belo dia, no lago de Genezaré, se eu não me engano, vai estar no texto bíblico, que ao final de um dia de trabalho, ou melhor, de uma noite de trabalho, uma multidão segue a Jesus. E Jesus vê que à beira daquele lago há um rapaz ali, um homem, lavando as redes, né, pronto para guardar o seu material de trabalho para um outro dia, porque a noite não foi boa, não teve produção, não teve muito peixe, a pesca não foi boa, visto que isso era o sustento desses homens, não só de Pedro, mas alguns discípulos que seguiram Jesus. Havia algumas pessoas que Jesus havia chamado ali, né? E Jesus chegando perto daquele lago, ele vê que o Pedro está lavando as suas redes. Pedro ele tem um material, né? O material humano dele é uma rede, mesmo que a noite não esteja boa, né? Ele chega, vai lavar, porque no dia seguinte ele vai ter que trabalhar de novo. E a nossa vida é assim, nós temos que trabalhar todos os dias. Mas Jesus, né, vai fazer um culto naquele momento. A importância de um culto nas nossas vidas. Um culto é muito importante. Mas eu não vou no culto hoje. Na sexta-feira, culto de ensino, para que isso? É onde nós aprendemos, é onde Deus ele levanta homens, Deus levanta as mulheres, Deus fala com a gente. Não somos cultos, não só de ensino, mas um culto de quarta-feira, um culto de domingo, não é isso? Uma escola bíblica dominical. E Jesus chega e vai fazer um culto e fala para Pedro: olha, Pedro, eu preciso do seu barco. Tá? Vamos um pouquinho mais para dentro do mar, vamos para o alto mar, né? E Pedro ele vai falar com Jesus: Jesus, veja bem, eu pesquei, ou nós pescamos a noite toda, e sem nenhum êxito, tá? A noite não foi boa, tá? Eu vejo essa explicação dessa maneira: Jesus, a noite não foi boa, nós não pescamos nada, tá? E o Senhor quer que eu vá, que nós voltamos para o mar, nós estamos cansados, Jesus, nós trabalhamos a noite inteira. Mas Jesus dá a ordem, e Pedro obedece, porque aquele barco é lançado em alto mar de novo, né? E Jesus começa a pregar para aquele povo. Jesus estava ensinando algo a Pedro naquele momento, que a liderança, né? Quando você chega nesse texto, nós vemos que há uma liderança na vida de Pedro, porque ele aprendeu com Jesus, e Jesus começa a pregar a palavra. Por que Jesus vai pregar do barco? Por que Jesus vai pregar tão em alto mar? Porque não havia um microfone desse aqui, tão bonitinho, né? Uma voz limpa dessa. E Jesus, ele, para falar com o povo, ele aproveitava, ele usava a acústica do mar, porque quando corria o vento sobre o mar, a voz de Jesus era levada sobre o povo, e a multidão era muito grande, né? Então a acústica, a voz de Jesus, ela chegava a todo o povo. Então ali Jesus estava fazendo um culto, e Pedro estava presenciando aquilo, né? E eu creio que isso deve ter falado no coração, ou gerado alguma dúvida na vida de Pedro. Por quê? Porque Jesus ia falar: Pedro, agora vamos um pouquinho mais longe. Vamos para onde? Vamos pescar. Onde você lançou a sua rede, ô Pedro? Não, eu lancei para a direita. Rapaz, lança para a esquerda agora. A hora que ele lança a sua rede, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que vem uma grande quantidade de peixes, que ele não é capaz de puxar aquela rede, chama os seus companheiros, e a passagem bíblica vai dizer que ele fica envergonhado com aquilo. Jesus, eu estou com vergonha, eu vou esconder a minha face do Senhor, não quero nem olhar para o Senhor, tanta vergonha que eu estou. Ô Pedro, eu não quero ensinar você a pescar, porque pescador você já é. Pedro já era pescador. Jesus, ele não estava querendo ensinar Pedro a pescar peixe. A palavra que ele tinha para Pedro: olha Pedro, eu quero que você seja um pescador de homens. Eu quero que você seja o meu discípulo. Eu quero que você seja o meu pastor, Pedro, um pastor na minha obra. Então o que estava acontecendo? E Pedro, quando a gente vê nessa passagem bíblica, a gente vê que Pedro ele estava aprendendo certinho isso, né? Porque a palavra aqui em Atos vai dizer que ele estava subindo para onde? Para a oração. A hora nona, o costume dos judeus orar pelo menos 3 vezes ao dia. Na terceira, sexta e a nona hora, provavelmente às 6, ao meio-dia e às 3 da tarde, entendeu? Então é um povo que orava bastante. E a outra personagem, o paralítico, também era bem conhecido, porque uma pessoa vinha, algum familiar, um amigo, colocavam à porta do templo, né? Então isso ensina, irmãos, que
a liderança na vida de Pedro, Jesus, ele quis ter algo pessoal com ele. E muitas das vezes, Deus quer ter algo pessoal com a gente, né? Com formar um líder, formar um pastor, formar um diácono, formar uma regente do ciclo de oração, formar uma dirigente do ciclo de oração. Então, geralmente, Deus vai ter um particular com a gente. Deus vai ensinar algo para a gente. E a gente vê nessa passagem bíblica, irmãos, a gente vê que na passagem bíblica, o Pedro ele aprendeu certinho, né? Porque ele já aprendeu a orar. E quando ele ia subindo na porta do templo, a gente vê que as pessoas levavam e aquele paralítico, ele fita os olhos, ele olha firme para aqueles dois, para o Pedro e para o João. E querendo receber alguma coisa daqueles dois. E olha bem, irmãos, se a vida de Pedro estava crescendo espiritualmente, né? Ele estava aprendendo algo de Jesus. Quando aqueles homens chegam até Pedro pedindo alguma coisa, olha o que Pedro vai falar. Olha o que os irmãos vão falar, o Pedro e o João. Olha, nós não temos nem ouro e nem prata, quer dizer, nós não temos dinheiro. Então eu começo a pensar aqui com o meu botão do meu terno. Qual foi a evolução na vida de Pedro, né? Se ele decide ser discípulo de Jesus, ele está trabalhando em nome de Jesus, né? O que ensina isso para a gente, irmão? Se ele não tinha ouro e nem prata, Pedro não tinha enriquecido ainda. Ele trabalhou demais. A gente sabe na história bíblica que Pedro ele era um pescador e ele trabalhava bastante, né? Para a cooperativa que se tinha de se vender peixes, que aquilo tinha que dar um lucro aquele negócio, né? E ele está falando, olha, eu não tenho ouro nem para, estou duro, a minha carteira está vazia, se tivesse carteira, né, minha carteira está vazia. E agora? Só que Pedro, ele aprendeu algo com Jesus, ele aprendeu a andar com Jesus. Pedro aprendeu a ter fidelidade, irmãos, porque quando foram prender Jesus, para matar, colocar na cruz, quando Jesus foi morrer na cruz do Calvário, Pedro falou a Jesus, e Jesus falou, meu tempo está no fim já. E Pedro vai ser um dos primeiros que vai falar assim, eu vou até o fim com você, Jesus. Eu vou até o fim com o Senhor. Eu não vou abandonar o Senhor. E quando chega um guarda ao tal do Malco, é Malco, se eu não me engano o nome do homem lá, ele vai, mete a espada na orelha do Malco, corta a orelha do Malco fora, e Jesus tem que grudar a orelha do Malco de novo, deu o trabalho, Pedro, você não faça isso. Né? Fidelidade para com Deus. Só que dentro dessa fidelidade para com Deus, ele passando pelo pátio ali em Jerusalém, alguém vai reconhecer ele. Fala, rapaz, você não estava com Jesus? Não era você que estava com Jesus? Não, eu não. Mas você fala igual a Jesus, você anda igual a Jesus. Quer dizer, já estava havendo uma transformação na vida de Pedro, né? Ele falava igual a Jesus, ele agia igual a Jesus, mas ainda havia um medo dentro do seu ser. Naquele momento, será que ele não pensa, será que vão me colocar numa cruz também? Porque já sabia que o mestre ia para a cruz. E quando dentro dessa passagem bíblica, o versículo 12 vai dizer assim, e quando viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que se maravilhais disso? Tipo assim, se o Pedro é um camarada com o ego bem inflado, ele vai achar que foi ele. Está vendo? É eu. É o Pedro. E o Pedro vai falar assim, não, vocês estão totalmente enganados. Não foi eu que fiz isso aí. Né? Porque geralmente, o ser humano, a nossa humanidade, às vezes o nosso ego, a nossa vaidade, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Ego e vaidade todo mundo tem. Todo mundo tem seu ego, e todo mundo tem a sua vaidade. Só que isso não pode ultrapassar aquilo que é de Deus, o que é a glória de Deus. O que é de Deus é para Deus. Você pode ter até uma honra na sua vida. Eu gosto muito de honrar os meus irmãos. Quando alguém prega aqui bem, meu irmão, Deus abençoe sua vida, que Deus continue te usando. Eu falo isso, mas às vezes esse ego, ele começa a atrapalhar a vida da gente.
A nossa humanidade, ela é frágil. Ela é como um copo de vidro. Esse copo aqui, essa taça se alimenta, se ela cair no chão, ela vai quebrar. O nosso ego, a nossa vaidade, isso simboliza o quê? A nossa fragilidade espiritual. Às vezes nós somos frágeis. E o Pedro vai falar ao povo assim: o que vocês estão olhando para nós aqui? Vocês acham que foi nós que fizemos isso aqui? Você acha que nós temos poder para tudo isso, para fazer um homem levantar? Olha a palavra que, olha a palavra que Pedro está pregando para aquele povo. Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Vocês acham mesmo que nós somos santarrões, que nós somos tão santos desse jeito? E aplicando santidade, irmãos, nos dias de hoje, nós estamos em um processo. Foi o que eu expliquei aos irmãos do batismo, né, que nós demos uma palavra para eles ali, que essa santificação era um processo, porque a maioria das pessoas, elas têm medo de aceitar Jesus, tem medo de batizar, porque não pode pecar mais. Nós não podemos pecar mesmo, mas nós pecamos. Infelizmente, nós temos a nossa humanidade, e todos os dias nós temos que estar dentro da graça de Deus, adentrarmos ao trono da graça, aproveitarmos a liberdade que temos para falar com Deus. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, entra no secreto, e o seu Pai, que está no secreto, também te ouvirá. É você e Deus. E o Pedro vai dizer assim: rapaz, vocês acham que nós estamos tão santos desse jeito, que nós fizemos esse homem levantar e ficar de pé? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos. Porque Pilatos, quando chega Jesus para ser condenado ali, tem Jesus e tem o Barrabás. E o povo, onde fica? Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E o próprio Pilatos vai dizer assim: olha, vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza? Eu acho que esse homem é inocente. Vocês querem mesmo isso? E o povo: Barrabás, Barrabás, solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. É o que o Pedro está explicando. Esse Jesus, esse homem que fez isso, foi aquele homem lá que vocês gritaram na frente de Pilatos. O que significa isso para nós, igreja? Vamos aplicar isso? Significa que Barrabás era eu e você. Nós fomos soltos. Nós fomos libertos. Era para nós pagar esse preço. Pedro está explicando, olha, pregador da palavra de Deus, Pedro está explicando para o povo quase 5.000 almas. Eu não vou falar no capítulo 4, porque outra pessoa que vai dar um ensinamento não sou eu. Quase 5.000 almas ouvindo a Pedro e aceitaram a Jesus naquela pregação, irmãos. Então o Pedro, que era pescador, mas estava andando com Jesus, e quando ele disse que ia até a cruz: eu vou, Jesus. Pedro, eu sei a sua inconsistência, eu sei a sua fragilidade, eu sei que você vai me negar. Antes que o galho cante, você vai me negar 2 vezes ou 3 vezes. A passagem bíblica, às vezes ela diverge um pouco dos evangelhos, mas você vai me negar, Pedro. Não, Jesus, eu não vou te negar. Eu vou até o fim. Eu vou com o Senhor até o fim. Então, esse mesmo Pedro que tem essa fragilidade, que é a fragilidade que eu tenho, é porque Deus está moldando algo em mim. Deus está moldando algo em você. Deus está moldando um discípulo em você. Deus está moldando um líder em você. Então, a palavra que Pedro está pregando para aquele povo naquele momento é essa. Como se eu fosse capaz de fazer isso. Como se o João fosse capaz de fazer isso. Como se o Vilmar fosse capaz de fazer alguma coisa. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Deus usar a sua vida, quando Deus usar a sua boca, quando Deus usar o seu coração, ou com ações, as suas mãos, os seus pés, que a honra e a glória seja dada ao nome de Jesus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos. Negastes, tendo ele determinado que fosse solto.
Mas vós negastes o santo e justo e pediste que vos desse um homem homicida. Irmãos, é como eu disse. A cruz era minha. A cruz era sua. Nós éramos Barrabás. Esse preço era meu. Esse preço era seu. Era o que Pedro estava pregando para aquele povo naquele momento. Irmãos, e qual é a evolução na vida de Pedro? Eu não tenho ouro e nem prata, eu não tenho dinheiro. Talvez eu esteja em uma calamidade. Talvez a minha vida financeira não é tão boa assim, mas que eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Que eu tenho o chamado de Jesus sobre a minha vida. E quando eu abrir a minha boca, Deus faça alguma coisa. Jesus use a minha boca através da minha vida, através da sua vida. Então, irmãos, a importância disso, nós sabemos que Pedro era um homem muito frágil. E quando Jesus é morto na cruz do Calvário, o que ele faz? Eu vou pescar. Eu sei fazer. Meu mestre morreu. Beleza, Jesus morreu, e agora? Vou pescar. E qual é a novidade disso? Há os outros discípulos, alguns outros irmãos, e diz: olha, Pedro, nós vamos junto. Olha só, irmãos, mesmo que ele não queira, o Pedro, ele está influenciando alguns irmãos a fazer alguma coisa. E o que tem a ver, né, irmãos? E se Pedro fosse só um crente, se ele não fosse um pastor? Se ele fosse só um pescador, mas que fosse um pescador crente? E se eu não fosse um evangelista, e fosse só um frentista, mas fosse crente? Será que Deus não me ia usar? Ia. Mas Deus tinha um processo na vida de Pedro. É assim, meus irmãos, quando Deus tem algo nas nossas vidas, quando Deus tem um ministério para mim, quando Deus tem um ministério para você, Deus vai moldar algo em você, e às vezes é algo dolorido, é através de uma perda que para a gente é irreparável, mas não, é que Deus está trabalhando num processo na minha vida e na sua vida. Vamos ler uma passagem bíblica aqui, irmãos? João capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, olha aqui, irmãos, essa palavra, essa passagem bíblica. Disse Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. De novo, irmãos. Uma pescaria frustrada de novo. Jesus está com a gente, né? Dá certo. Jesus não está, não dá certo. Espera lá. Está acontecendo alguma coisa. Que divergência é essa? Será que Jesus não sabia? Jesus sabia. Né? Jesus sabia. Se na primeira pesca milagrosa não deu certo, Jesus estava lá. E deu tudo certo. Eles pensavam em voltar a uma vida normal, mas na vida normal, Jesus também estava lá. Sabe por quê? Jesus está no meu trabalho. Jesus está na faculdade. Jesus está na escola. Jesus está na minha casa. Jesus está dentro do meu carro. Jesus está, Ele é. Ele estava moldando algo na vida desse homem. E não pegaram mais naquela noite, nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa de comer? Responderam: não. Ó Jesus chegando de novo. No café da manhã, tem um cafezinho aí? Né? E não conheceram Jesus. Tem um cafezinho aí? Tem um peixinho frito? Não pegamos nada? Não tem nada, Jesus.
Às vezes é assim, irmãos. Às vezes a casa está vazia, às vezes não tem o pão, às vezes não tem o peixe, às vezes não tem o café, às vezes não tem o suco, mas tem Jesus. Jesus está lá. Jesus está nos momentos que você acha que está tudo vazio, que está em crise financeira. Jesus está com você lá, dentro dessa crise. E ele disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Sabe outro ponto que eu vejo nessa palavra? Porque Jesus fala: lançai a rede. E eles lançaram a rede, obediência. Eles foram obedientes, irmão, lançaram a rede e achareis, e lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha o João falando: Pedro, é o Senhor. Será, rapaz? É Jesus, Pedro. Eu estou sentindo que é Jesus. Não pode ser, ele morreu. Pedro, é Jesus. Olha o João falando: é Jesus, Pedro. Rapaz, não pode ser, não. Eu vi, tiraram ele da cruz, colocaram. Não pode ser Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou uma. Irmãos, Pedro era pescador. Talvez alguém se escandalize com isso, mas vocês sabem que pessoas que vivem do mar, eles, né, às vezes usam pouca roupa, né? Então, na nudez não está falando, né? Então a gente não pode se escandalizar disso. Ou a gente pode colocar isso também, o nu, por um lado, desprovido. Pedro estava desprovido, né, de alguma coisa. Até na vida espiritual, às vezes, nós estamos desprovidos, então, essa nudez também. A gente aplica isso dos dois lados. Essa nudez de Pedro, que não é a primeira vez, né? Ele lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, né? Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Para quem não tinha café da manhã, agora tinha uma mesa posta. Tinha peixe, tinha pão e tinha Jesus. A mesa estava posta, aquela linda mesa, né? E disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste, traga os peixes para mim. E o Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 250 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse Jesus: vem, rapaz, vem comer. Vem jantar agora. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque já sabia que era o Senhor. Já conhecia o toque de Jesus. Já conhecia a voz de Jesus. Já sabia as ações de Jesus. É igual nós, irmãos. Alguém está vendo Jesus aqui? Eu estou sentindo ele aqui. Eu sinto Jesus aqui. No meu coração queima nesta noite, porque eu sinto a presença de Jesus aqui, no nosso meio, nesse culto. Jesus, pois, chegou e tomou o pão e deu-lhe semelhante ao peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de ter jantado, disse a Simão, a Pedro, filho de Jonas: ô Pedro, você me ama mais do que esses aí? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Eu amo o Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Apacenta meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Irmãos, esse chamado do capítulo 3, o princípio do ministério de Pedro, porque quando se fala em apacentar ovelhas, é o serviço de um pastor. Quando Deus chama Paulo, né, que Paulo veio bem depois, né, e alguns discípulos dizem: rapaz, você nem andou com Jesus. Mas como que ele fala? Eu esqueci a palavra que ele põe, como um embrião, né?
mas eu estava sendo formado ainda. Eu não andei com Jesus, mas eu estava sendo formado ainda. Então, o Paulo, quando ele é chamado ao ministério, ele é chamado para quê? Para apóstolo. Ele vai abrir igrejas, ele não vai ficar no lugar só. O Pedro, ele foi chamado para aquele princípio, no começo da igreja, são os atos da igreja, foi como a igreja começou. Foi nesse tipo de palavra, irmãos, que mesmo a gente sabendo que há coisa miraculosa, que há um homem que se levanta, a gente não pode olhar só para o milagre, né? Aquilo que não foi Pedro que fez, foi Jesus que usou a vida de Pedro para fazer aquele milagre, mas a igreja de Cristo estava crescendo, irmãos, havia resultados nisso, havia resultado do quê? Na oração principalmente. Por quê? O que eles iam fazer no templo? Eles iam orar. Primeiramente eles aprenderam a orar, e a sorte daquele homem, mesmo que eles não tinham prata, não tinham dinheiro, carteira vazia, eles tinham o poder de Deus sobre a sua vida. O Pedro e o João, eles tinham o poder de Deus sobre as suas vidas. E a primeira pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Cordeiros são ovelhas pequenas, vamos colocar aí, são as criancinhas do rebanho do Senhor. Apacenta minhas criancinhas, Pedro. Não perde as minhas crianças, não. Investe nas minhas crianças. É um trabalho muito importante dentro da igreja, meus irmãos. É Jesus que está ensinando: apacenta meus cordeirinhos, apacenta os meus cordeiros, porque muitas pessoas pensam que as crianças é o futuro da igreja. Não, irmãos, as crianças não são o futuro da igreja, as crianças são o presente da igreja. Elas estão sendo ensinadas em um tempo presente e já estão dando frutos. Por quê? Se não tem criança pregando aqui, elas pregam na escola, irmãos. Elas resistem ao que Satanás tem colocado nas escolas, os ouvidinhos ensinados, boquinha ensinados, mãozinhas ensinadas, pezinhos ensinados. Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Eu te preparei para isso. A lição que eu te dei lá naquele lago não foi uma função profissional, porque pescar peixes, eu sei que você é muito bom nisso. Eu não estava te ensinando a pescar peixes, eu estava te ensinando a ser pescador de homens, a ganhar almas para o meu reino. E na terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Aí Simão entristece. Sabe por quê? Começa a cair todo o eu dele. Você me ama, Pedro? Primeira vez: eu te amo, Jesus. Olha o eu te amo, Jesus. Segunda vez: você me ama, Pedro? Ô, Jesus, eu te amo. Olha o eu aí. Às vezes, irmãos, esse meu eu, de achar que eu sou, que eu faço, que eu tenho, me faz perder muitas coisas diante de Deus. E pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, entristeceu-se por ter dito a terceira vez. Mas por que Jesus está perguntando 3 vezes para mim? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus confirma o ministério de Pedro. Então tá, Pedro, agora eu sei que você me ama mesmo. Agora te falo mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, chamado de um líder, né? Formação de um grande pastor. Quem é que já pregou, ganhou quase 5 mil almas para Jesus? Pedro, um influenciador da palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes nós somos crentes, nós somos influenciados pelo mundo.
As pessoas do mundo, elas andam influenciando alguém da igreja. Deixa eu falar isso para vocês, eu quero entrar nisso. Quem já ouviu falar em influencer? O que é isso? O que é isso, Vilmar? Quem já ouviu falar em influencer? O que um influencer faz? Ele influencia. Aí você põe alguma coisa na internet lá para influenciar. Ainda ganha um troco nisso, né? O primeiro influencer que eu estou vendo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, eu falo nos tempos do Atos, no tempo da igreja, é o Pedro. Olha o Pedro influenciando aí. Influenciando os discípulos, né? Porque quando ele fala, eu vou pescar, nós vamos junto. O pessoal já reconhecia Pedro como um líder. Não, Pedro, nós vamos com você. Mas eu vou trabalhar. Nós vamos trabalhar com você, Pedro. Nós vamos junto com você. Então, eu vejo através antes do TikTok, antes do Facebook, antes do Instagram, antes do Orkut, vem o Atos, vem o Pedro. Ele vem para influenciar. Ele influencia através da palavra, porque quando ele prega, ele ganha quase... Vai lá no capítulo 4 para vocês verem. Eu não vou entrar nesse capítulo 4, porque já não é mais minha praça. Mas vai lá no capítulo 4, vocês vão ver que Pedro, através dessa pregação que ele fez aqui, ele ganhou quase 5.000 almas para Jesus. É uma pregação de arrependimento. Ele não pregou prosperidade para ninguém, não vi ele pregando. Que prosperidade que ele pregou? Que não tem dinheiro nem prata. Esse pobretão aí pregando para nós aqui, não tem dinheiro, não tem prata, está pregando aí. Que influência é essa? Um homem liso, mas tinha o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Foi o hino que o Paulinho cantou aqui, irmãos. Pode faltar tudo, mas não falta a presença dele, não. A presença dele é tudo para a gente. A presença de Deus, o dia que ela faltar nas nossas vidas, irmãos, nós não somos nada. Então, irmãos, é um texto muito rico, irmãos. É um texto muito rico. Para mim terminar, tenho 3 minutos. Já que ele deu uma cintada nos irmãos, né? Vocês que crucificaram Jesus, a culpa é de vocês. Ele está pregando para nós hoje. Jesus, ele morreu foi por nós, né? Se Barrabás, nós somos o Barrabás, né? Nós simbolizamos, nós tipificamos esse Barrabás. Jesus tinha que passar por isso, né? Para que nós tivéssemos a liberdade de estar aqui nessa noite. E ele foi e ele falou a verdade, né, Alexandre? Apesar que doeu, né? Eu acho que o povo baixou a cabeça. Eita, era mesmo, era Jesus, hein? Olha só. Mas lá no versículo 17, ele vem com bálsamo. Olha o pastor, como é que ele trabalha. Primeiro ele dá uma cajadada, né? Mas depois ele passa um bálsamo ali. Olha, gente, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não sabiam disso, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de aparecer. O próprio profeta Isaías. Sabe o que Pedro? Nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos que havia um cordeiro que ia padecer pelos nossos pecados. O João, ele vai pregar sobre isso, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar esse pecado do mundo. Ele veio morrer por mim e por você. Porque na antiguidade, irmãos, os nossos pecados eram lembrados de anos em anos, quando se ofereciam sacrifícios. Mas agora não. Carta aos Hebreus vai dizer que de uma vez por todas, isso foi extinguido das nossas vidas, esse sacrifício. Porque esse sacrifício, Jesus, ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Pela nossa ignorância, olha o que Pedro está pregando, irmãos, da nossa ignorância. Quantos de nós não fomos ignorantes em saber que Jesus, ele padeceu por mim e por você? Então o povo, eles ficam de cabisbaixos. Eu sei que vocês não sabiam disso, mas agora vocês já sabem.
E o versículo 19, para mim terminar, diz assim: agora arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Há um tempo de refrigério para você nesta noite. Há um tempo de refrigério para mim nesta noite também, em nome de Jesus. É uma passagem muito rica, irmãos. Muito rica, que eu gosto dessa passagem. Eu fiquei muito feliz quando o pastor falou: você vai falar sobre o terceiro capítulo. É muito rico isso. Em saber que a evolução na vida de Pedro não era ter ouro nem prata, mas era a presença de Deus sobre a sua vida. Então, irmãos, que nós possamos aprender, porque às vezes nós passamos por alguns processos. Olha o que Pedro passou. Ao lavar de suas redes, Jesus chega até Pedro e fala: vamos pescar, Pedro, vamos para o alto mar. Irmãos, só uma perguntinha, antes de eu terminar. Aonde estão as suas redes? Já que somos pescadores de homens. Quando eu falo homens, eu falo de mulheres também. Para pescar tem que ter redes, tem que ter material para isso, tem que ter ferramenta para isso. E vamos levar isso para o nosso lado espiritual agora? Vamos aplicar isso, antes de eu terminar? Como está o seu material para esse trabalho? Como estão as suas redes de pescador? Será que ela está consertada? Porque Pedro também dá um exemplo, que toda vez que se pescava, tinha que lavar o material, não era sujo não, Esdras. Viu, Juninho? Tinha que lavar o material. Pescou, tira o peixe, limpa a rede. E eu já fiz isso uma vez, pastor. A gente foi para Camboriú uma vez, foi eu com um carro, foi o pastor Sérgio com outro, com as famílias. E chegou lá, tinha um pessoal pescando uma rede muito grande. Eu acho, mais ou menos, que aquela rede dava uns 3 quilômetros. E os homens saíam puxando aquelas redes assim. E por incrível que pareça, nós fomos ajudar também, porque a gente viu que algumas pessoas voluntárias que estavam na praia começaram a ajudar os pescadores. Lá na frente, uma pessoa puxava com barco. E as pessoas iam acompanhando aquela rede e puxando. E lá na frente, irmãos, quando ia saindo do mar assim, vinha bastante peixe na rede, mas vinha bastante pedaço de madeira também, pastor. Pedaço de madeira, capim, pedaço de árvore. Então aquilo tinha que ser limpo. Por quê? Porque amanhã tem que pescar de novo. Então eu começo a pensar e aplicar isso. Como que está o nosso material que Deus tem colocado na nossa mão? Em que Deus tem te usado? É na palavra? É na liderança? E o material que Deus te deu? E a rede que Deus te deu? E o barco que Deus te deu? Como que está? Porque às vezes material desgasta, só que nós temos que consertar isso. Isso tem um preço. Consertar a nossa rede, consertar o nosso material. Eu começo a pensar comigo e perguntar para você: como estão as suas redes? Como está o seu material para fazer a obra de Deus? Deus tem dado um trabalho para você. Deus tem dado um trabalho para mim. Irmão, não fica bravo comigo não, mas é a palavra de Deus que diz e está falando no meu coração, tá? Então que isso seja para a reflexão da igreja. Como que estão as suas redes? Olha a lição de Pedro: ô mestre, eu estou lavando as minhas redes, porque amanhã eu sei que eu tenho que trabalhar de novo. Sempre rede limpa, irmãos, material limpo, sempre preparadinho. A hora que Jesus falar: Vilmar, é agora, eu estou com a minha rede limpinha, eu estou com o meu barco pronto, eu estou com a minha vida pronta. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando se fala do mundo, né, a igreja, irmãos, ela pode ir lá no mundo, ela pode entrar no mundo, mas o mundo, ele não pode entrar na igreja. Olha, né? O mundo é um mar bem amplo. O nosso barquinho é um barquinho bem pequeno. Só Jesus para sustentar nós. E nós entramos no mundo. Mas o mundo não entra na igreja. Então, às vezes, irmãos,
Nem se for de canequinha. A hora que começar a entrar a água no barco, pegar a canequinha e tirar para fora. Assim, não, aqui é a igreja, aqui é Jesus, aqui é de Cristo. Aleluia. Aqui não pode. Isso aqui não dá. Isso aqui não é para mim. Eu não posso falar assim. Eu não posso agir assim. Meus pensamentos não podem ser esse. Então são águas que sempre vão entrar no nosso barquinho e nós vamos tirando para fora. Não se conformeis com esse mundo. Quando se fala em conformar, deixa eu dar um exemplo para as irmãs aqui. Por que será que o pudim é redondo? Irmãs, por que o pudim é redondo? Pudim, irmã Dilce, a senhora é boleira, por que o pudim é redondo? Porque a forma é redonda. Não é isso? E qual é a forma do mundo? Nós não sabemos qual é a forma do mundo. Mas nós não podemos pegar a forma dele. Porque a forma do mundo é muito grande, né? Então não se conformeis com esse mundo e nem no que no mundo há. Então quando o mundo vier para dentro do nosso barco, nós vamos tirar o mundo para fora. Amém, irmãos? Irmãos, aconteceu um milagre aqui, viu? Eu não tossi nenhuma vez. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.